Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando. A gente está começando mais um episódio do Tráfego Cast. Estamos começando mais um episódio sensacional aqui. E antes da gente começar esse episódio, eu vou trazer aqui o nosso patrocinador. Eu vou falar sobre o Florentino Studio. Florentino Studio, eles são um estúdio de arte, que eles fazem toda a parte de web design, design e edição de vídeo, já trabalhando junto em alguns grandes projetos, principalmente com o Wendel Carvalho, e hoje eles estão ali no mercado fazendo projetos para outros grandes players. Então estamos deixando aqui na descrição se você quer entrar em contato com eles, se você está precisando ali de web design, de editor de vídeo, entre em contato com eles que vale muito a pena, que eles entregam com velocidade e com qualidade. Então vamos começar aqui o nosso Tráfego Cast. Demetrios, como que você está, meu Salve, amigo? salve, Rodrigão. Salve, salve, galera. Bem-vindo a mais um Tráfego Cast. Eu sou o Demetrios Lima. Hoje recebemos aqui com a gente o Leandro. O Leandro que não começou com tráfego, ele tinha uma outra profissão, né? Vou pedir para ele contar um pouquinho essa trajetória dele. E hoje ele atua principalmente com o nicho black, né? Leandrão, seja muito bem-vindo ao Tráfego Cast. Ô, Demetrios, e se apresenta posso para quebrar galera. o protocolo pela primeira vez? A gente Vamos. nunca fez isso, cara, mas boa. nós vamos te entregar uma lembrancinha. Lembrancinha Cara, do Tráfego legal, Cast. cara, olha a só. gente nunca fez isso, é a primeira vez, cara. Pode abrir aqui ou abre depois? Pode abrir rapidinho e já Deixa eu abrir manda aqui. pra A galera. gente devia quem pedir é o- presente, né, mano, pros convidados. Pois é, se vocês tivessem pedido eu tinha trazido, hein? Olha. Olha só, na próxima a gente já... Aí. Cara, legal, muito bom. Essa frase aqui é minha também, tá? Eu já usava ela sem saber que vocês tinham essa menos choro e mais performance. É Boa. isso aí. É isso. Galera, é um Bem-vindo, prazer irmão. estar aqui com vocês. Primeiro podcast que eu participo, mas é uma honra estar com pessoas aí que, pelo pouco que a gente já se conhece, mostraram muita performance mesmo, isso que a própria caneca aqui está dizendo, né? E a gente cruzou o caminho de uma forma bem interessante, falando sobre performance em alguns projetos. E é bom compartilhar um pouco da expertise que eu tenho e contribuir aí com o podcast de vocês. E aprender um Maravilha. pouco também, né? Essa conversa era sempre muito boa. E Aprendizado dos dois lados. você não começou com tráfego, né? Como que foi essa sua trajetória até chegar aqui? Então, eu na realidade já fiz bastante coisa, né? Eu comecei como metalúrgico, minha primeira profissão, mas eu sempre busquei a parte da grana. Então, eu achava na época, por uma inocência, eu não sei, que eu ganharia muito dinheiro fazendo aquilo. Então, fiz Senai, foi o caminho tradicional, né? Uhum. Mas isso me ensinou muitas coisas também. E depois eu mudei, fui trabalhar na indústria farmacêutica, muito grande, uma renomada indústria farmacêutica do Brasil. E acabei mudando de área totalmente. Fui fazer farmácia. Ganhei a bolsa, estudei, ganhei a bolsa integral e me formei. Só que eu entendi que o dinheiro não estava ali também. Então, eu trabalhei por 6 anos nessa profissão e pensei, cara, não estou chegando onde eu gostaria, que era essa parte financeira, de fazer negócios, de ter negócios. Então, a pegada do CLT ali me deixava um pouco desconfortável. Eu sentia que eu sempre estava na mão das pessoas me darem uma oportunidade. E eu entendi que eu precisaria criar as minhas próprias oportunidades. Mas para isso eu teria que ser empreendedor, sair da zona de conforto, arcar com as ansiedades. O risco que é, O né? risco, Tem que exatamente. tomar o risco, não tem jeito. Não tem jeito, mas eu demorei um tempo para entender isso. Família muito tradicional, todo mundo CLT. E, cara, a internet ela abriu essas portas, assim, de mostrar outras pessoas falando sobre isso, que você precisa se arriscar. Se pessoas de sucesso estão falando que você precisa se arriscar, não faz sentido você querer seguir o padrão familiar, que é tradicional, não é errado, mas é um padrão que não é aquele que você está buscando. E eu larguei a farmácia, fiz jornada dupla um bom tempo. Eu sou casado, tenho 2 filhas, então eu fiquei um pouco inseguro no sentido de queimar a ponte. Sair de uma vez, aprender a profissão tudo de uma vez. O que eu fiz? Eu arrumei um emprego de madrugada e trabalhava das 10 às 6 da manhã. E comprei o curso de tráfego, né? Um curso de tráfego. E comecei a estudar muito. E quando eu chegava em casa, eu não dormia. Eu já ficava estudando e prospectando na internet. Aí eu consegui o primeiro cliente. Ganhava muito pouco, ganhava R$500. Só que eu queria aprender, eu não estava nem para pagamento. Inclusive foi uma indicação que um amigo meu me falou, eu tô com um trabalho aqui, era no nicho black, só que a gente precisa aquecer muitas contas. E ele falou assim, eu te pago R$500, que eu ganho 1.200, era o primeiro dele também. Que Eu falei, da hora. cara, Foi pra mais ou mim- menos um meio a meio ali para começar. Eu falei, se você não me pagar nada, e eu puder aprender, gastar o dinheiro que tem que gastar aí nas contas, pra mim Não, tá eu já perfeito. fiz isso, eu nunca falei até, mas terminei. E acho que todo mundo, assim, que dá mais ou menos certo, passou por isso. Essa vontade de fazer acontecer. E foi essa pegada. E aí, cara, eu ficava o dia todo aquecendo conta. Ele comprava 30 contas, eu aquecia as 30,
perdia as 30, comprava mais 30 e ficava nisso. E eu comecei a me perguntar, e eu achei essa uma coisa muito interessante. Ele gastava por dia R$ 2.000 em anúncio. E eu pensava só assim, obviamente, como aprendizado, né? Se esse cara tá gastando R$ 2.000 por dia, então ele tá tendo muito mais resultado do que ele está gastando. E aí vem esses questionamentos, né? Uhum. E eu tô aprendendo uma habilidade que ele não sabe, que é fazer isso acontecer. E aí comecei a documentar minha jornada em alguns grupos de Facebook. Tem o Ícaro de Carvalho, né? Ele fala de uma aula dele que é o Pesca em Balde. Você já ouviu falar dessa Já. aula? Eu nunca ouvi, Uhum. não. Cara, eu assisti aquela aula ali umas 10 vezes, sem brincadeira. E ele falava assim, eu documentava a minha jornada e dava um ponto de vista, com uma pitada de copy, né? E eu comecei a fazer isso incansavelmente. Eu chegava do serviço de manhã, estudava um pouco, aquecia as contas que eu tinha que fazer, só que eu tinha o restante do dia ocioso. Ocioso assim, né? Eu deveria dormir, mas eu não queria dormir, eu queria ganhar dinheiro. E eu comecei a entrar nos grupos e documentar tudo que eu estava fazendo, que estava dando certo, que estava dando errado. Aí comprei um novo mercado. E no novo mercado tinha muita pessoa precisando de ajuda. E o pouco que eu sabia eu já compartilhava. E ali eu comecei a fechar 2, 3 clientes, 4 clientes. E grandes clientes, inclusive. De pessoas que me indicaram outras pessoas, que me indicaram outras pessoas, e o negócio tornou uma bola de neve. Então, se eu pudesse fazer uma pirâmide, eu já até tentei fazer isso. Desse texto que eu fiz no Facebook, foram alguns que deram muito certo. Eu já fiz muita grana, assim, empilhada. Porque esse um cliente que fechou comigo, ele foi me indicando para outros e outros e outros relacionamentos que eu tenho até hoje. Muito da Então, hora. um dos meus maiores clientes hoje veio disso. O Nicho Black parece que me atraiu ali de uma forma que todo mundo começou a me reconhecer por isso. Então, nichos de sexualidade, nichos de criptomoedas, que não necessariamente o nicho ele é black, ele é proibido, mas que você tem que ter um cuidado para rodar ele, para Mais fazer sensível, acontecer. vamos Mais dizer sensível. assim. Mais sensível. E é muito legal, a gente até inclusive falou disso no outro episódio, que é sobre se expor, né? Você se E expõe, documentar a jornada. documenta, você é visto pelas pessoas. E aí você é visto, as pessoas lembram de você, aí você começa a ajudar elas, né? Aí existe a reciprocidade ali e se torna uma bola de neve positiva, né? E se torna uma bola. Exatamente, cara, você falou tudo. E uma coisa que funciona muito, e eu já tentei dar uma aula sobre isso, eu não sei se ficou muito claro, mas é você trazer o seu contraponto sobre certas coisas. Então, por exemplo, nicho black. Cara, não é o nicho que é black. A oferta que você está fazendo, ela é black, ela é um pouco mais forte, é um pouco mais sensível. Então você pode transformar uma promessa de vender flores em uma oferta black. Uhum. Só que você vai ter que ter um cuidado para fazer aquilo ali acontecer. E eu entendi que criaram um mercado paralelo em relação ao tráfego, em relação a infoprodutos e tudo mais, que era o mercado de vender conta, vender Instagram, vender não sei o quê. E eu vi uma galera faturando alto com isso. E eu já passei por isso, já comprei muita conta, já aqueci muita conta. E depois eu cheguei no ápice que eu entendi que nada disso é necessário. Você consegue rodar uma oferta black, por exemplo, a gente gastou mais de R$ 1 milhão em um perpétuo de sexualidade, não perdemos nenhuma conta, rodando o meu perfil principal, o perfil que eu gerencio as contas dos meus clientes, e tá em pé até hoje. Então, esse era um contraponto que eu compartilhava. Por isso que eu puxei esse gancho, porque quando eu ia documentar, eu não falava assim, comprei 30 contas e perdi assim. Até falava, mas no final eu falava assim, eu entendi que não precisava fazer isso. Se você fizer isso da forma correta, você vai ter menos problema, vai economizar dinheiro. É muito melhor. É bem interessante, porque é bem contraintuitivo, porque existe a máxima de que tudo que é black é ruim, não vale, tem que ficar comprando não sei o que, né? E aí- Eu vou muito nisso que o Leandro falou. O nicho, esse nicho sensível, né, vai muito da sua oferta. Que nem quando a gente rodava emagrecimento. O pessoal fala, e vocês não têm conta milhar? Não, é a Nem nossa. Só que a rejeitava gente anúncio? rejeitava um anúncio, a gente se comportava, vamos dizer, né, na Empíricos, rodando investimento, cripto. Cara, acho que de todos os anos a gente perdeu uma conta. Por quê? Porque a oferta você vai se adaptando, eu vejo muito isso que você falou, porque criou-se esse mercado paralelo, então acredita-se que eu preciso ter 30 contas e preciso torar o pau ali e vou comprar mais. Toda semana vem alguém na minha DM, eu vi que você é gestor de tráfego, você tem conta sobrando para vender? Toda semana. Eu já vendi conta, cara. Eu tinha BM Tipo, aquecido e já vendi. é. Ganhei dinheiro com isso daí. Porque, cara, você quer comprar, eu tenho. Então eu já fiz negócio. E vendi cara, assim, você ganha Aham. dinheiro. É caro, não é BM barato, que gastou mano. 100 mil, vender R$ 5.000, R$ 7.000 uma BM. Exato.
E às vezes o cara Caramba. sobe, não sabe usar, e ele vai lá e perde. Uhum. Então E vem pra você de novo. E vem pra mim de novo, exatamente. E, cara, quando eu entendi esse jogo... Porque assim, o meta ele tem um padrão dele ali. Nem todo mundo entende, não é muito claro. Mas você cria um tato sobre aquilo. Eu acho que essa é uma coisa que falta muito em muitos gestores de tráfego, por exemplo. Que é ter tato para entender até onde ele pode ir. Pô, rejeitou um anúncio. E aqui já vai acho que uma das grandes dicas, assim. Se você ficar tentando reaprovar aquele anúncio, forçando a barra, já era. O que você faz? Exclui, dá um tempo, sobe outra coisa, vai gastando ali um dinheiro, sobe com orçamento mais baixo. Vai sentindo. Você não vai subir 20 de uma vez, se rejeitar os 20, Exatamente. você perdeu os 20. Sobe, testa, aprovou, vai. Isso daí é experiência, né? É dia a dia, é experiência. campo de batalha, né? Então, ele é experiência e campo de batalha, mas se a gente não tiver atentos a esses padrões, porque tem gente que só segue fazendo a mesma coisa, da Não mesma pensa, forma, né? não pensa. Ele é 100% operacional. Ele não sai dessa roda de rato. Ele não consegue trazer resultado. E aí uma coisa que impacta muito você tem a inteligência da conta, inteligência de conjuntos, de campanhas, BMs e tudo mais, pixel. Confiança em cima daquilo, né? E se você, sei lá, gastou 10 mil, tá vindo bem, você vai perder, vai começar tudo de novo. Então, cara, é melhor você seguir ali dentro de um padrão para conseguir rodar aquele negócio 1 milhão, 2 milhões, 5. E aí eu acho que você já nem perde mais, né? Dependendo do que você E isso se adapta também ao que você falou, essa parte do você sair da roda para você entendendo padrões e ir mudando, não ficar ali bitolado, no lance de pegar cliente. Né? A abordagem como a maioria faz para pegar cliente, eu acho muito ruim. O lance de você contribuir numa comunidade, num lugar, para mim é o melhor dos mundos. Porque aí vai vir gente grande que vai ver aquele problema que você está falando sobre soluções e vai querer você. Né? Então, isso daí eu acho também animal, cara. Assim. Ô, Leandrão, tem uma pergunta pra você. Porque, igual a gente falou, é muito comum a galera entender que black é errado ou black não deveria rodar e etc. Mas eu queria entender de você. Como que você, na sua opinião, categoriza um produto black? É o nicho, é o produto, é a oferta? Fala um pouco mais sobre isso. acho que tem duas questões sobre isso. A primeira tem produtos black. Então, cigarro, bebida... arma, nicho de sexualidade mesmo, dependendo do que você for vender, o produto ele é black. E tem produtos que não são black, pode ser um infoproduto de renda extra. Eu não acho que embora o Meta ele seja um pouco mais sensível com esse tema, eu acho que ele aliviou bastante nos últimos meses. Finanças também. Se você prometer que a pessoa vai mudar de vida em 24 horas, a oferta começa a se tornar black, por exemplo, né? Então você tem os dois lados. E eu posso afirmar que dá para trabalhar com os dois. Não é uma recomendação que você trabalhe com produtos black, porque são proibidos alguns, né? No caso, ainda mais cigarro e bebida. Mas se você tem um cliente de negócio local que tem uma adega e o negócio dele depende daquilo, como é lícito, você vai precisar dar um jeito de fazer aquilo ali rodar. E tem como fazer. Então, toda essa inteligência de como fazer, o que fazer, onde deu certo, onde deu errado, vai ser necessário para conseguir rodar as campanhas do cliente. Então a gente poderia dizer que existem categorias de produto que sim são black, né, por definição, mas tem algumas coisas que não necessariamente é black, o que torna black é a oferta. Sim, perfeitamente, certo? é exatamente isso. Porque é muito comum a galera simplesmente ter uma rejeição inicial, pelo menos a galera que eu conheço, sabe? Mas eu sei que tem muita gente que roda e, como você mesmo está trazendo aqui, não necessariamente é black, né, por si só porque é um produto específico, né? É só você ver o Ladeira com a Kátia. Se você for ver, vamos pôr que, abre aspas, o nicho deles é black. Mas eles conseguem trazer uma comunicação e uma oferta, né? 100%, o que a Kátia fala ali. Só que eles conseguem, então eles criam nomes específicos ali. O Rui, a hora que ele vai rodar, ele analisa todos os anúncios para entender. Eles vão tendo algumas coisas para sair disso. E eu acho que aí vai muito no que você está trazendo nesse sentido. Porque eu também vejo muita galera, igual o Demetrius fala. Falou que é black, o cara já vai pensar, ele vai vender armas, drogas, cigarro, né? Vai muito nesse golpe. E aí legal, né? O golpe, golpe, isso aí. Não é legal, é golpe. E aí, cara, tem uns gurus, e aí não tem como não falar desse tema. Eles, eu não sei se foi intuitivamente ou não, mas eles criaram uma legião de pessoas que acham que porque é black, esse também é outro lado, que acha que porque é black, ele vai ficar milionário. Nossa, eu tô subindo uma oferta extremamente black e agora eu vou ficar milionário. É um PLR, um e-book. Quero ficar rico, então black é o melhor. Então, assim, ele criou na cabeça dele que black é um nicho. Cara, o que você tá rodando? Eu tô rodando nicho black.
Cara, mas produto de quê? Não, cara, é black. Ele não sabe, nem ele sabe qual é a solução. Ele acha que porque ele está sofrendo para subir as campanhas e as contas, ele já gastou 30 contas, uma hora ele vai acertar e vai ficar milionário. Uhum. E aí eu tenho uma coisa, isso já me trouxe cliente, essa frase já me trouxe cliente. Se você tivesse chegado em 2015, você ficaria rico, subindo qualquer e-book de qualquer coisa, com mínima transformação possível. Porque o mercado estava começando, 2014, 2015, época do Alex Vargas e tudo mais. Hoje em dia o mercado está sofisticado, cada vez mais você vê que está se falando de LTV, estrutura, as pessoas está se tornando um mercado mais virando empresas institucional. mesmo, criando time de dados que não existia. Time comercial, time de dados, certificações. Então não é mais o Leandro, embora isso ainda exista em algumas profissões, não é mais o Leandro, não é mais o Demetrios, não é mais o Rodrigo no quarto de camiseta regata ensinando a fazer tráfego. Hoje em dia as pessoas querem uma certificação. Um MEC, muitos estão no MEC agora. Uma pós-graduação, não cabe muito para o tráfego ainda. Mas em nichos de comunicação, em nichos de contabilidade, em nichos de medicina, gestão empresarial, está se tornando, as pessoas estão vendendo high ticket assim, com certificação pelo MEC. E cara, então tá muito sofisticado para você achar que vai vender um e-book, vai fazer ele no chat GPT em 5 minutos, colocar uma capa, pagar 100 conto para um designer fazer uma capa e vai ficar milionário. E às vezes a pessoa vem me procurar para fazer isso. Cara, eu quero ficar rico com isso daqui. Aí eu faço uma pergunta, né? Se fosse assim, por que eu não tenho 1000 desses rodando para mim? Porque não é tão simples. Então eu tô aqui para te falar a verdade. Se você ficar rico, eu quero que você fique, muito bom. E aí eu te ajudo nessa jornada. Mas o tráfego ele é sobre compra de dados. Compra, leitura e tomada de decisão. Exato. Então você vai gastar 5 mil reais aqui para validar esse produto e eu vou te entregar no final ou antes disso. Não precisa gastar todo o dinheiro que você está me dando, mas ao longo da jornada eu já vou te mostrar. Ó. Não vai vender por conta disso, disso e disso. É uma análise criteriosa de funil e tudo mais. Você falou uma coisa, mano, que eu tenho refletido bastante nos últimos tempos e minha opinião é, hoje muita gente sabe subir uma campanha teoricamente correta, mas o que diferencia um gestor bom, um cara bom, é a tomada de decisão que ele toma no dia a dia ao longo do tempo, né? Tendo a leitura e, baseado nessa leitura, tomar a decisão mais correta ali. E eu vejo poucas pessoas não indo para uma linha analítica, somente numa linha de tráfego, sabe? Então, essa tomada de decisão no dia a dia é o que faz com que o resultado vá numa tendência de melhor ou não. A gente viu recentemente naquele lugar que a gente estava falando aqui. Porque um cara que não tem experiência ou não tem a visão analítica, ele toma decisões erradas e isso, ao longo do tempo, faz com que você escale prejuízo, por exemplo, né? Então, isso diferencia muito. Imagino que num nicho mais sensível, mais ainda, né? Porque tem que ser muito mais rápido, tem que ser rápido, a tomada né? de decisão e a leitura de dados, né? Porque às vezes tem que ser muito dinâmico. Eu já rodei para atirador esportivo, cara. Era a festa do bloqueio ali, né? Então a gente tinha que ser muito rápido, entender, mudar. Ah, isso aqui foi identificado que não pode, beleza, vamos por um outro negócio falando do esporte, depois a gente volta, tenta outra coisa. Tinha que ser uma tomada de decisão dinâmico, muito rápido, dinâmico. E dependendo de onde você tá, né, mais rápido ainda. A gente fez essa mudança lá, né? Tipo Sim. assim, ó, a gente, ao invés de subir a campanha meia-noite, sobe às 7 e às 10, 11 você já tem a primeira leitura para saber o que vai fazer ou não, sabe? Essa tomada de decisão é bem importante. E, cara, tem uma coisa que a gente faz muito, isso sai totalmente do tráfego, por isso que eu acho que o mercado, de novo, né, ele está sofisticando e as profissões também. Um gestor que não entende copy, cara, não vai para frente nesse nicho, nesse mercado mais black, assim, nesse mercado mais sensível. Porque ele não é só subir e caiu. Você me deu um criativo, subir e caiu. Tá, mas por que caiu? É a primeira coisa que o cliente ou a empresa na qual você trabalha vai te perguntar. O que eu posso fazer? Por que caiu? O que eu posso fazer? Como que você vai resolver isso? Tá, então vou trocar ideia com o time de copy. E aí tem uma coisa que a gente fez muito. E, cara, o maior criativo que a gente já escalou nesse produto que a gente gastou 1 milhão, perpétuo de sexualidade, não ser incisivo. Então, por exemplo, é diferente eu subir um criativo falando, não, você vai deixar de fazer X, Y, Z, eu não vou entrar aqui nas palavras que a gente usou, em tanto tempo, vamos ser um pouco mais específicos, você vai deixar de ter ejaculação precoce em 10 dias e eu prometer isso num criativo. É diferente se o cliente, se o expert gravar um criativo respondendo uma pergunta. Então, um seguidor dele perguntou, doutor, eu tenho problema XYZ, como que eu faço para resolver em até 10 dias? E aí ele responde, porque o meta também entende isso.
Ele entende que não é a pessoa que está prometendo mudar a sua vida, prometendo mudar o seu comportamento, a sua dificuldade. Ele só está respondendo uma pergunta que alguém fez para ele. E isso muda muito o jogo. Isso é uma Exato. sacada não é muito não é uma forte. promessa, isso é muito bom. Não é uma promessa em si. E aí junta com vários outros conceitos. Por exemplo, a caixinha por si só, hoje em dia já tem muita gente usando até, mas ela se mistura muito com conteúdo orgânico. Uhum. Então já não tem cara de anúncio. E aí você pega numa dor específica, que vários usuários ali têm aquela dificuldade. E o médico só está respondendo uma pergunta, despretensiosamente. E isso, cara, trouxe um custo por clique muito barato, uma taxa de conversão absurda, um ROAS espetacular nesse produto. Porque acertou no criativo, mas você Acertou no entendeu as criativo. premissas dele, está dando certo, né? É isso que é importante. Exatamente. E aí eu sei o porquê. Então, se ele me pergunta por que um caiu e o outro não, eu sei responder isso. E as pessoas me procuram justamente para responder isso. Cara, eu não estou conseguindo rodar. O meu time está perdendo muitas contas. A gente não entendeu. E aí você entra e olha e fala, é aqui que vocês estão errando. E aí em uma semana, às vezes, já está ajustado. Até porque muitas vezes, vários times ou pessoas, eles não têm um time completo daquilo. E o gestor, e a gente acha que todo podcast fala isso, né? Do gestor tem que ser 360, ele tem que entender todas as variáveis que afetam ele diretamente, né? E o que você falou é real. Se eu não entender pelo menos o mínimo de copy para saber o que pode e o que não pode, eu tenho que então entender da ferramenta do que vai ser rejeitado no meio daquele anúncio, né? Eu tenho que ter esse poder de chegar e falar, cara, essa página não vai rolar, eu preciso que refaz. Cara, esse anúncio não tá bacana, eu preciso que refaz porque vai dar problema. Se ele não tiver isso e falar assim, eu só rodo, eu rodei e caiu, mas aí o copy, você vai ser descartado, você vai virar uma commodity, uma postura provavelmente. E é um termo que eu uso, esse de commodity. Acho que tem dois tipos de gestores. Acho que todo gestor vai ganhar dinheiro se ele for consistente. O de commodity é negócio local, vou rodar isso, vou rodar aquilo. Operacionalzão Operacionalzão, ganha no volume, né? Ele monta uma agência. Por exemplo, eu conheci uma menina que tinha uma agência de tráfego para vender colchões. E ela tinha um padrão, uma página validada, e é um caminho interessante. Porque ela pegava várias, prospectava, era especialista naquilo, não tinha problema com bloqueio, não tinha problema com nada, um método 100% validado, e aí tem algumas variações, obviamente, dependendo da região, e ela tinha muito resultado. E não tinha que analisar muita coisa, muito número, ela sabia que ia dar certo. Agora, o gestor de infoproduto, o gestor de alguns outros mercados um pouco mais voláteis, assim, ele vai precisar se aprofundar em UTM, em análise de dados, enfim, cara, muita coisa, muita coisa. Hoje até N8N, alguns estão aprendendo para melhorar, para fazer a parte de traqueamento. Hoje o traqueamento não é igual antes. Hoje você tem que ter um mínimo de conhecimento de dev, de alguma coisa. E cada vez mais importante e mais específico o traqueamento, né? Tem evoluído muito. Ô, Leandro, eu queria trazer um ponto aqui sobre contingência, mano. Porque eu, como nunca rodei muito Black, minha contingência é aquela padrão simples, onde você pega os ativos, isola da conta que você roda e roda algo que não tá os ativos ali, né? Os principais. E nesse mercado, mudou muito essa parada de contingência? Ela teve uma evolução? Teve muita coisa que funcionava e não funcionava? O que está funcionando hoje? O que você pode falar pra gente? Cara, eu tenho um padrão que eu sigo que é o seguinte, o ativo principal ele é sempre o Instagram do cliente, isso falando do Meta, né? E o que acontece? Antes você perdia uma conta e o seu Instagram ele ficava preso dentro da BM. E aí você transformava sua conta em pessoal e profissional e ele voltava. Hoje em dia ele volta. Tem um jeito, ele volta. Mas tem um E eu posso entregar. Treta, isso aí. Ele volta. Vai pro final. Esse daí vai pro final. Se você ficar até o final, você vai aprender. Então eu preservo esse é o ativo. Porque assim, vamos supor que você está com um Instagram do Wendel Carvalho. Tem 7 milhões, 8 milhões de pessoas. Se você perder, você vai ficar muito limitado. Ele roda muita atração, pelo que dá para entender ali. Muita atração de seguidores. Então esse é o principal. Eu isolo ele numa BM, 100% dele, verificada, com uma conta de anúncio, vou criando outras contas lá dentro para deixar ele mais consolidado. Verifica sempre essa BM com CNPJ e tudo mais, mas eu não rodo tráfego para campanha nenhuma ali dentro. Toda campanha eu rodo em outra BM. Não conecto Instagram absolutamente nada. Eu posso até compartilhar, de repente, um ativo, um Pix, alguma coisa. Mas eu não rodo nenhuma campanha para captação, para venda, para nada. E mesmo que o nicho seja simples, para que eu vou me colocar num problema que pode acontecer? Já se blinda, né, Já me blindo. Então eu deixo uma BM só rodando atração e aí já está mais ou menos consolidado, não tem muito que variar. Não tem muitos anúncios rodando atração, geralmente. Você tem alguns campeões, então 5, 10. E na campanha de captação e venda, você se coloca muito mais à prova. Você sobe 20 campanhas,
100 anúncios, 200 anúncios, e ali pode ter alguma coisa que vai te derrubar. Então eu faço essa jogada. Isso para mim é o principal. Agora, e tem essa outra parte mais básica mesmo, de compartilhar ativos, compartilhar contas de anúncio. Aí eu posso ter uma BM secundária, uma BM terciária também, mas nada foge muito disso. Acho que o principal é preservar o Instagram. Eu concordo 100%. Eu também não sou muito de fazer, né? Eu sempre vou muito, vou seguir ali certinho as regras do jogo. Se cair, eu vou vendo o que eu faço. Mas eu também sempre fiz só o básico, né? E eu vejo a galera montando umas putas de umas estruturas assim. Eu falo, caramba, eu queria um dia aprender a fazer isso, mas não é a minha realidade hoje. Então eu vou seguindo muito pro outro lado, né? Para um lado mais de vou tentar estar dentro do jogo e ok, e 100%. E a gente, eu e o Demetrius, a gente tava ontem conversando, na hora que a gente tava falando da pauta e tal, de Black, né? A gente falou, cara, mas será o Black especificamente o quê? Ou como que... Tem alguma coisa quando a gente fala de nicho Black, né? E aí eu pergunto porque realmente eu também nunca... Eu rodei alguns nichos sensíveis, mas específicos assim, acho que eu nunca rodei. O máximo foi esse cara de aula de tiro esportivo, mas X, né? Então, quando a gente vem muito para esse nicho, eu percebo que vai se criando micronichos ali dentro. Que eu tenho muito a visão de que o gestor... eu ensino gestores de tráfego. Vai começar a surgir o cara que ensina só para confeiteiros, só para não sei o quê, só para não sei o quê. Dentista, eu vejo. Nesse nicho sensível, você vê ou você acha que vale a pena o cara falar, cara, olha só, eu vou me especializar só em nicho de sexualidade. Não, eu vou me especializar só que nem eu já vejo hoje, só em nicho de sorteio. Hoje tem agências que são especialistas só em rodar nicho de Game, sorteio. aquela parada gaming, né? Também. Esse eu não conheço, mas de sorteio eu já vi. iGame é jogos, apostas esportivas. Apostas. Esse eu isso não... mesmo. Até cassino, né? Mas você vê vantagem do cara falar assim, cara, porque a minha percepção é que a galera que roda para nichos sensíveis, o valor é mais alto. Não o custo da pessoa que vai pagar um gestor, normalmente o gestor cobra bem mais caro, porque ele vai ter um puta trabalho por trás ali e tudo mais. Você vê vantagem da pessoa falar, cara, eu vou me especializar nesse nicho aqui sensível, ou você fala, não, se eu fosse vocês, seria mais abrangente, assim. Eu acho que quando a pessoa entra, aí a gente tem 3 camadas. A gestão de tráfego como um todo, tem os nichos sensíveis numa segunda camada, e aí você tem o terceiro, que é se especializar só em sexualidade, só em apostas esportivas. Eu acho que vai muito da coragem da pessoa de dizer não para as coisas. Se ela quiser bater forte mesmo num posicionamento de apostas, sei lá, de sexualidade, e ela entender que ali existe essa demanda toda para ela trabalhar, beleza. Agora, eu fico na segunda camada, que é Black, e isso abre porta para os dois lados. Um cara que quer um especialista para rodar tráfego em sexualidade, ele fala comigo. E um que quer um infoprodutor de qualquer outro mercado, que não tem uma oferta Black, ele quer um gestor que passe confiança para ele, ele também me procura. Por exemplo, eu já fechei grandes clientes que não tem nenhuma oferta Black, mas que teve a conta hackeada, a BM hackeada. E eles, por saber mexer tanto com essas variáveis da BM, como que recupera... Cara, eu já fiz muitas conexões de BM assim, que perdeu o Instagram, ficou preso. Eu posso colocar em mais de 200, 300 vezes que eu fiz isso. Mesmo. Então, assim, eu sei cada botão de como apertar. Eu sei como que fala com o suporte. O que muda, para recuperar uma BM que foi hackeada. Uhum. E evitar que o cliente perca dinheiro nesse processo. E eu já fui contratado por clientes que não têm oferta Black só por ter esse posicionamento. Agora, se a pessoa me chama, eu falo assim, não, eu sou gestor de tráfego Black, só especialista em nicho de sexualidade, e eu tô ganhando o dinheiro que eu preciso, e eu tô bem posicionado, eu tô satisfeito, beleza. Agora não é o caminho que eu tomei. Eu tomei o caminho da segunda camada e eu consigo me posicionar nos dois. Tem mercado para todo lado. E, mano, dentro desse mercado, eu ouço, pelo menos, que é muito comum o produto começar a rodar e parar de funcionar, cair rápido, etc. Quanto tempo máximo você conseguiu rodar um produto, assim? Se roda desde sempre, por exemplo, se você tem algum exemplo disso? E para você, quais são os fatores, as premissas que faz com que o produto, um info de Black, por exemplo, de sexualidade, rode por tanto tempo, sabe? O que ele tem que ter para que ele não tenha nenhum problema? Cara, assim, pulando essa parte de contingência, que se você pegar o jeito vai embora, aí a gente começa a entrar numa camada de comportamentos Black, né, dentro da internet, que é o quê?
Quando alguém vê que você está rodando esse tipo de oferta e está consolidado há um tempo, começa, infelizmente, a surgir... a gente começa a piratear suas páginas, produto, copia Os VSL. caras estão ali com as ferramentas de clone rapidinho. Então assim, eu sou daquela premissa de você acertou a oferta. Primeiro, você vai saber quando você acertou. Você não vai ter um ROI de 1, um ROI de 1,5, 2. Você vai saber. A hora que você acertar, você vai ver um ROI de 5, 7. E aí é hora de você vender o seu carro, sua casa e colocar de tráfego. Porque você não sabe o tempo. Essa é uma resposta que a gente não tem. Que vai demorar para as pessoas copiarem ou para a oferta não vender mais. Uhum. Então é a hora de fazer dinheiro, apertar mesmo. Só que você já tem que se precaver e lateralizar aquela oferta. Então, é uma outra coisa que eu tenho muito contra. Assim, as pessoas, elas acham que tem um público mágico ali dentro da segmentação que vai acertar. E não é isso que acontece. E ainda mais hoje, com inteligência artificial integrada direto no Meta, na inteligência e tudo mais, é o que você fala no criativo e se isso se comunicar para a página, para a lead da VSL, e se essa linha de comunicação estiver ajustada, você tem que fazer novas linhas de comunicação. Então, uma que fala com uma pessoa de 30 a 45 anos, é só um exemplo, e você tem uma outra que fala de 20 a 35, por exemplo. Você tem duas leads que se comunicam com pessoas com comportamento diferente, um é casado, o outro é solteiro. Um vai para balada, o outro só quer melhorar o relacionamento, falando do nicho de sexualidade. E você tem que pensar nessas nuances, assim, eu vou fazer um criativo para esse público, uma página para esse público, uma VSL para esse público. Ainda que a outra esteja vendendo muito, você pode estar fazendo 100 mil com a outra. Você tem que entender que não é se vai parar de funcionar, é quando vai parar de funcionar, o que eu vou ter na manga para continuar rodando essa oferta. E aí você precisa de um expert muito consistente para gravar criativo, para estar disposto a fazer aquilo ali acontecer, gravar novas VSLs e um time bom para ser dinâmico. Você não pode testar uma página a cada 15 dias, você tem que testar uma página a cada 2 dias, cada 3 dias, testar 10 páginas diferentes, porque você sabe que aquela primeira que está colocando dinheiro no bolso, ela vai parar de funcionar em algum momento. Na minha experiência, uma única página, a gente conseguiu rodar, uma única VSL, assim, uma única combinação, a gente conseguiu rodar ela por 1 ano, e aí perdeu performance. Caramba, bastante tempo, cara. Bastante tempo. Para uma VSL performar. E é interessante que foi hackeada não, foi clonada a nossa página, e eu não sei como que eles clonaram, mas eles conseguiram clonar o meu pixel para o domínio deles também. Clonaram assim, acho que eles pegaram o código HTML da página e nisso eles levaram o pixel junto. Então, nos eventos lá do Meta, constava o domínio dele, aquele domínio bloqueado, sabe? Eu falei, mas eu não tenho esse domínio aqui. E a gente conseguiu entrar com uma advogada para poder derrubar o domínio deles, porque apareceu para mim. Esse eu nunca tinha visto, cara. Sabe aquela lista de permissão de domínios? Sei. Então, aí começou a aparecer lá o domínio dos caras. Nossa, cara. Porque eu não tinha acrescentado aquele domínio na minha lista de permissão. O seu pixel estava enviando dados para aquele domínio, né? Isso. Ou seja, ele pegou os dados que você tinha, a inteligência, né, e trouxe para ele. Não, ele não conseguiu. Assim, acho que na hora que ele clonou, ele só instalou o meu pixel. Instalou. Isso. Mas dá pra você pegar. Você consegue. Você pega o ID facilmente, né? Você consegue fazer. Mas eu nunca tinha visto. Mas assim, ele não consegue usar. Mas ele não dá pra usar. Tipo assim, o cara nem se liga. Ele só chupinhou tudo. Ele provavelmente fez algum cursinho de copia e cola, a estrutura validada. Fez errado, na verdade. Fez errado. Só que assim, aí depois de 3 dias eu entrei lá, a gente entrou com advogado e tudo, não tava rodando nada. Se você puxar pelo domínio lá na biblioteca de anúncios, você consegue rastrear se tem algum anúncio ativo, não tinha nada. Agora, eu tinha pensado que ele tinha pegado o pixel e conseguido botar na BM dele também para ele utilizar o mesmo pixel. Não, eu falei, aí é loucura. Aí eu realmente nunca vi, cara. Aí o cara foi mano. Aí eu queria aprender com ele. Cara, eu tava até conversando, e aí foi coincidência na última semana com alguns amigos, eles trabalham mais em agência tradicional de marketing, tal, na parte de criação, copy, comunicação. Porque eu tava falando, cara, eu comecei a ouvir muito rádio esses tempos aí andando de carro, né? E no rádio vende muito produto, vamos dizer assim, de nicho black, né? Tem um Alfa 69, tem um que não é nicho black, mas são consultórios para homens que estão com problema de impotência, não sei o quê. E eu comecei a ver a comunicação que eles usam. E, cara, eles são muito bons do texto, jingle, estilo aquela mulher da Top Term falando. E eu falei, cara, se eu rodasse nicho black, eu ia começar a ouvir todos aqui do rádio. Porque, assim, tem um lá que ele já deve estar uns 3 anos fazendo a mesma propaganda no rádio. Legal, mano. Eu falei, deve estar dando muito certo. E, cara, o texto que a mulher faz para vender é absurdo. Nunca seria bloqueado no Meta, aquele texto.
E, tipo assim, se eles estão usando há muito tempo, tá validado demais. Com certeza. Mano, eu Saca? gosto de fazer isso, de pegar a televisão, muito naqueles bom, canal só cara. de oferta. Às vezes eu fico lá uma meia hora vendo, ver repertório, né, mano? Você vê o que tá funcionando, o que, que eles fazem, aí Eu você acho agrega. isso. Cara, eu coloquei esses dias no chat GPT para ele me listar 50 propagandas assim que ganharam um prêmio, que foram tops até os anos 2000. Porque eu queria rever para ter ideia, que eu tava precisando de ideia para uma cliente para falar, cara, para uma campanha, preciso de ideia, ideia. Aí eu fui revendo todas antigonas, boas, e falar, deixa eu anotando aqui as top ideias. E aí eu tava vendo isso do rádio, coincidentemente, eu falei, Da cara, hora. se eu rodasse um encapsulado, uma impotência, ou para um médico, um urologista, eu ia começar a ouvir muito ela do rádio e anotar todos e tentar tirar de lá. Que eu achei isso Mano, muito teve bacana, uma vez que eu sabe? fiquei no canal da Gazeta, eu acho, de ofertas, fiquei assistindo lá. Para tentar pegar alguma É, porque aí coisa. eu vi a oferta, a copy que eles usavam, porque é rápido também, É sabe? muito rápido. Então, dá pra extrair alguma coisa ali. sabe? Não, cara, e assim, com certeza, porque o nosso mercado, ele é juvenil, assim, ele nasceu agora. Então a gente não pode ser prepotente de achar que o mercado tradicional de televisão, com grandes comunicadores e tudo mais, não serve para absolutamente nada. Muito pelo contrário, se a gente está se especializando, se o mercado está ficando cada vez mais evoluído, é para lá que a gente tem que olhar. Porque lá também já passou por esse boom da televisão. Tudo que vendia na televisão, a sua avó comprava. Uhum. Não, mas falou na televisão, eu confio. A TechPix da a vida, cara. TechPix, pronto, falamos Sim, até junto. Entendeu? Tinha um pai de um amigo meu que tinha. Eu peguei para esse isopor, assim. Mas ele achava que era espetacular, porque venderam a ideia para ele. Exato. Então, eu não estou dizendo que a gente deva vender produto ruim. Mas a campanha de marketing funcionou muito bem. Ela era chiclete. Então, se o nosso mercado está evoluindo, a gente está se tornando a nova televisão, a gente precisa olhar para esse mercado com certa atenção. Que essas pessoas, não tem como você ignorar um Silvio Santos da vida, um grande comunicador, essa mulher do Top Term, aquela voz dela que... Todo mundo Cara, sabe. Todo mundo sabe e tem um porquê. Se fosse ruim, ela não estaria mais fazendo o que ela está fazendo. tantos Bombril, anos. Bombril é uma marca e o objeto as pessoas chamam de Bombril, né? E, Tipo, cara, e muito do nosso mercado veio de lá. Hoje a galera fala muito de high ticket, mas quem trabalha em empresa tradicional, cara, eu trabalhava em empresa de suplementação para gado. É pedido de 1 milhão, 1 milhão. Era esse esquema. Vai lá, chama o cara, aí vai na fazenda dele, aí Call faz de vendas. um negócio gratuito. diagnóstico. Ligava para ele, diagnóstico, pedido de 1 milhão. Então, muito vem adaptado. E é isso que você falou, é real. A gente vai caminhando para a sofisticação que eles já caminharam lá atrás. Né? Então, realmente é muito falar assim, não, o que eles fizeram, a gente está fazendo um novo. Não é novo, Não tem como. é adaptação. Né? Cara, É. eu acho muita prepotência, assim. Total. É a combinatividade, né? Já dizia Murilo Gans. Você não cria nada do zero. Você combina as coisas e E cria, é muita né? prepotência, cara, a gente achar que todos aqui somos muito novos, né? Se for entender toda essa questão da televisão, assim, a gente não acompanha essa evolução completa. Mas é muita prepotência, de repente, a gente com 20, 25 anos achar que já sabe de tudo e Já viu de tudo. que e- já não tem que ouvir nada com ninguém. Você pode até dar certo, sim, dar uma sorte, cair no lugar certo na hora certa. Mas se você não entender exatamente para onde você tem que olhar quando as coisas não forem bem, porque Não tem consistência. seja empírico, seja o Wendel, seja quem for, não tem 100% de assertividade, isso não existe. E, mano, pra Exato. gente ir pro final aqui, quero te fazer uma pergunta. E não esquece de, no final, você dar aquele hackzinho lá. Tá. Quais são as principais métricas de um Black, de um infoproduto para Black que você analisa? É custo por checkout, é view de VSL, sabe? Quais são os indícios ali que você fala, opa, isso daqui eu acho que vai dar bom? Ou, ao mesmo tempo, começou muito errado, a tendência é que realmente não vai dar certo essa oferta, sabe? Tá, eu acho que tem 2 funis, né, na verdade, para ser analisado. É um funil só, mas você tem que analisar 2 métricas separadamente. A primeira é a métrica de página, métrica de anúncio até a venda, normal. Então, quem clicou, quanto ficou o custo por clique, quantas visualizações na página, connect rate, a velocidade, enfim, todo o padrão. Quantos checkout, custo por checkout, venda, custo por venda, ROI, ROAS. Então, esse é o padrão, mas você tem que analisar a parte 2 do funil, que é o funil da VSL. Quantas pessoas entraram na página versus quantas pessoas clicaram, qual o nível de retenção no primeiro minuto, que aí deveria ser pelo menos 80% na minha visão. Essa Boa. VSL, a gente fez 1 milhão de investimento, só que ela não tinha isso, ela tinha 76 e mesmo assim sustentou bem, porque a oferta ela era muito boa. E o custo, as métricas eram muito boas, CPM de R$9. Então o clique ficava em 80 centavos, 90 centavos, isso era muito bom. Depois até aumentou e aí começou a perder performance. E olhar a retenção no pitch.
Então a gente tinha ali 19%, que não era tão boa, mas que devido a todo o outro conjunto de métricas, ele sustentou esse resultado espetacular. Agora, se a pessoa consegue 80% no início, no primeiro minuto de retenção, e consegue ali uma retenção no pitch de 30, 35, e se vender, né? Obviamente, não adianta reter e a oferta ser... mas já ser é um fraca. parâmetro, né? Já é um Porque se o cara parâmetro, fica na VSL e não compra, pode ser preço, por exemplo. Pode né? ser preço, pode ser que talvez um nome... Ah, cara, aí tem que olhar tudo. Tipo, já vi VSLs que... Isso muda muito o jogo, parece besteira, mas ele fala o nome de um produto no pitch da VSL e vai ver no checkout tá outro. Assim, é a mesma coisa, assim, se você olhar tá Parece correlacionado. golpe, né? Mas tem que ser exatamente o mesmo nome, porque se o seu público ele não é do Já digital, principalmente, desconfia. É golpe, ele já fala, já mas eu desconfia vi na outra hora. coisa. Tinha um que era ele falava o nome de remédio, né? Ele tinha remédio na frase do produto. E aí tinha uma retenção boa, chegava no Checkout. checkout, era o nome de um infoproduto. Sei. E a pessoa fala assim, mas como que eu recebo o remédio? Quer dizer, a Big Idea levava a pessoa a entender que era uma cápsula que ela ia receber em casa. Então, essa métrica, toda essa métrica direta, com números, e essas outras análises precisam ser feitas. E, mano, tem rodado mais aquelas páginas onde a parte final dela aparece depois de determinado momento do VSL? Sempre assim? Sim, aí tem a questão do nicho, da sofisticação do nicho, né? Eu acho que no digital, o expert, a cópia, ela tem que ser muito bem trabalhada para, por exemplo, prender um de nós três num vídeo fechado. Que a gente já sabe. Que a gente como já sabe o que vai funciona. acontecer, já conhece o funil. Funciona, mas você tem que ser muito bom naquilo que você está falando. E a oferta ela tem que ser muito atrativa, ao ponto de nos prender. Agora, se é um nicho um pouco menos sofisticado, tradicional, enfim, de saúde, de alguma outra coisa... Aí você deixa liberado tudo mesmo. Não, eu deixo fechado porque a fechado. pessoa não tem objeção de assistir o vídeo. Mas aí você tem que testar. Entendi. Dá para fazer aberto, dá para fazer fechada. São funis diferentes. Se você deixa aberto, você vai ter um tipo de métrica. Se você deixa fechado, você vai ter outro. Eu testaria os dois. Uhum. É muito de mercado. A gente faz tem uma expert que eu faço que é a 45, 50 a mais mulheres. E, cara, é isso. Elas estão ali para ver e elas querem ver, então elas ficam até o final. A retenção é um absurdo, eu nunca tinha visto. E aí o botão aparece mais pro final. Então, beleza. Agora que nem eu, Rodrigo, vou entrar, cara, eu já quero ler quem é o cara, eu quero me adiantar logo, né? Não fica com a conversa até os Qual 30 foi o último minutos, lançamento sabe? que você assistiu de verdade, né? Inteiro? Tipo, Só os que eu faço. Porque não tem como escapar, né? É que aí eu tenho que assistir, né? Só os que eu faço mesmo. Fora isso, não. Então. E se você assiste uma aula ou outra, você começa. Você tem um tom mais crítico de, cara, já sei o que ela vai vender, já sei o que ele vai falar. Aí, olha lá, chegou no pitch e tal. Aí você começa a antenar. Parece estar trabalhando quando você está assistindo um evento. Então, ou você assiste uma. Geralmente eu sou assim, né? Eu assisto uma aula e eu já sei que eu quero comprar e eu espero lá no grupo se vai mandar alguma coisa. É isso. Ó, Quero a saber aula o que eu preço, gostei né? de assistir, eu assisti essa foi a do Onei. Porque eu tô querendo aprender um pouco mais sobre essa parte de criação de conteúdo em si. E eu gosto da maneira como ele traz. Então a dele eu fui assistindo, eu já sabia o que ia ter para vender e tudo mais, não comprei, vou comprar agora na Black dele, que eu achei que tá muito boa a oferta dele, mas eu assisti para falar, cara, deixa eu ver se eu aprendo alguma coisa para aplicar em orgânico aqui na minha empresa. E o Onei Então, é muito bom, né? Eu gosto É muito muito bom. dele, eu acho ele tecnicamente muito bom e ele sabe explicar. Então, foi por agora, tipo, de pegar, nossa, gostei, o que esse cara vai me ensinar? Aí faz muito tempo. E até muito pegando tempo. esse exemplo do Onei, ele tem uma pegada que eu acho muito interessante, que é ser contra-intuitivo. Muito. Então, assim... muito. Para um mercado já maduro, é interessante, né? E assim, a galera... E assim que eu vendi o meu trabalho lá nos grupos, sendo contra-intuitivo, cara, essa é um gatilho absurdo. Se você vende uma receita para a pessoa, ela fala, pô, mas a receita não funciona. Tá, e o que você vai fazer em relação a isso? Eu te falei que é uma receita, para você modelar Uhum. e saber como resolver os seus problemas, cara. Agora você vai pegar isso e vai colocar o seu tempero. E esse tempero faz toda a diferença. Ah, você vai prospectar assim, assim, assim. Aí você vê 1000 pessoas abordando um negócio local de, sei lá, uma estética, todo dia, falando que é aluno de fulano e que só porque usa uma camiseta tal, ele vai pegar ele vai pegar cliente. E, cara, nunca precisei disso para vender, entendeu? Seja contra-intuitivo. Você também é aluno de fulano? Não, eu já fui aluno, sou aluno, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre como que eu posso te ajudar. O seu contexto, né? Exatamente. Não é porque eu sou... Enfim, isso daí não significa nada. Numa comunidade de 30, 40 mil pessoas... Eu concordo 200%. E o que você enxerga que vai acontecer
pro futuro do mercado Black como um todo? Você acha que vai permanecer numa mesma linha que é hoje? Vai mudar muito com o IA? O que você pensa? Eu acho que já está mudando, assim, tá facilitando, na verdade. Eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai conseguir validar muita coisa sem depender tanto do expert, mas validar o marketing, tá? Mas assim, não dá, eu não acho que a gente vai conseguir tirar o expert da jogada, 100%, assim. Cai no mesmo conceito Não do dá. e-book, de fazer um e-book sem aparecer, sem me expor em absolutamente nada, investindo um pouco e ficar milionário. É uma ideia muito absurda. Você despersonifica, mas sumir não tem como. Isso, e o expert já foi abordado por alguns experts assim, mas não dá para usar inteligência artificial para eu não ter que fazer nada? Aí eu pergunto, então para que eu preciso de você? Faça muito por isso, né, Demetrius? Então para que eu preciso de você? Aí ele fica, pô, mas não, meu trabalho é te ajudar e nós dois juntos como uma equipe fazer resultado. Potencializar os resultados. Eu falo, o tráfego, o que ele faz? Ele potencializa o que você já tem de bom. Então você tem alguma coisa muito boa e você precisa mostrar para a gente potencializa e traz ideias. E juntos identificamos o que está funcionando. Agora a gente já ouviu muito. Cara, use inteligência artificial para não depender de mim. Uai, então eu vou fazer um Toma negócio os áudios sozinho. meus aí, ó. Toma os Então eu compro o assim, direito de imagem de alguma outra pessoa. Pronto, e vou pagar muito menos, vou ter muito menos dor de cabeça e roda. Mas infelizmente não vai funcionar. Não vai. Então a gente já tentou fazer isso lá atrás e também não dá para falar só só dos ganhos. A gente também já errou nesse sentido de achar o expert em um produto validado e tentar substituir ele. Era um teste, foi logo quando chegou esse movimento de IA. E, cara, não funciona, as pessoas não se conectam. Exato, não se conectam. É isso aí, não tem conexão pessoal. Não tem. E eu acho que ela vai aprimorar muito, vai ficar muito melhor com o passar dos anos. Mas precisa ter aquele contato, precisa ter aquela... O dia a dia tem que rolar, cara. Tem que rolar. Boa. Muito massa. Muito bom, Leandrão. Cara, primeiro já... Quer que eu entregue aquele a hack? dica final, Fala aí. Não vou falar dica, que dica parece algo muito simples. A estratégia final. Tá, cara, eu já cobrei por isso. E se você ficou até o final, com certeza você vai tirar bom proveito. Em algum momento da sua vida você talvez precise disso. Espero que não, mas se precisar, faça um bom uso. Antigamente o Instagram, quando ele ficava preso nas BMs, você fazia isso, colocava ele em modo pessoal no Instagram, em modo profissional, e ela voltava instantaneamente. Você conseguia conectar em outras BMs. O Meta restringiu isso. Quando a BM cai, o Instagram fica preso lá, você pode colocar ele em pessoal e profissional que ela não vai voltar. É isso aí. O que você faz? Você coloca em modo pessoal, e vai demorar um pouco mais, nem tudo são flores. Você vai colocar em modo pessoal e vai deixar por 30 dias. Apagar fanpages antigas, vai tirar todas as conexões que tem com o Instagram, vai deixar em modo pessoal por esses 30 dias. Ao término desses 30 dias, você volta ele para modo profissional, que com certeza ele estará desconectado da BM anterior. Em alguns casos, a pessoa nem tem mais acesso à BM anterior. Ela perdeu o acesso, ficou em outro perfil. Mas se você fizer isso, você vai recuperar o Instagram. A gente já recuperou o Instagram de 300 mil pessoas dessa forma. Tá? E aí você consegue conectar ele tranquilamente em outra Ou BM. seja, tenha paciência. Tenha Mas paciência. como que você aprende isso? Fazendo, tendo que fazer, né? Vivendo, testando, conversando, falando muito com os caras do Instagram. Vale muito esse insight vale aí muito, cara. Exatamente. Muito show de bola. Cara, foi conversando assim, um amigo tava com dificuldade, a gente foi pesquisar, não achou, aí ficamos acompanhando fóruns e tal, e alguém falou alguma coisa de 7 dias, aí não deu certo, a gente foi estendendo, e 15 dias, e 20, já que eu não tô usando para nada. Não é nem que não tá usando, né? O que acontece? Quando ele tá bloqueado, você consegue conectar ele parcialmente numa fanpage e rodar um tráfego de captação. Só que hoje em dia as pessoas estão comprando, não, né? Elas estão atraindo seguidores com o impulsionar do Instagram. Então esse recurso você perde, é muito importante para algumas empresas. E aí ele tinha que ter paciência de ficar 30 dias sem rodar absolutamente nada, porque o Instagram pessoal não roda tráfego. Exato. E aí ficou 30 dias parados. Quando a gente voltou, o Instagram tava limpo. Animal, cara. hein? Animal. Bom demais. Cara, te agradecer primeiro, cara, pelo seu tempo, disponibilidade de vir aqui, de bater um papo com a gente. Já deixa pra galera onde que o pessoal te encontra, pode te encontrar, suas redes, enfim, ou e-mail. Seu Fala, pitch cara, aí, pode eu quero a fazer. rede, eu quero deixar meu e-mail, meu telefone. Fica à vontade aí, cara. Valeu, cara. Pô, obrigadão pelo convite, cara. Uma satisfação estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto, abrindo aí um pouco abrindo um pouco os bastidores, né, de coisas que talvez as pessoas não tenham tanto contato, e realmente foi um prazer. Cara, pra você me encontrar, eu sou um pouco low profile, você vai ver meu Instagram lá, não tem muita informação ainda, né, tô querendo mudar um pouco isso, mas você me encontra em @oleandrobernardo. E aí eu não sei se dá para deixar um link aqui embaixo. Vai estar na descrição. E você pode me chamar lá se precisar de alguma ajuda, alguma coisa, se quiser trocar uma ideia, bater um papo.
Eu tô sempre por lá, acompanhando as coisas. Show de bola, mano. cara. Animal. Obrigado, mano. Muito, Obrigado muito aí agregador, é pela um sua mercado que eu presença. não conheço. Você trouxe, agregou demais. Demetrios, Valeu meu amigo, demais. mais uma vez, Valeu, Rodrigão. muito obrigado. Para quem acompanhou até agora, galera, deixa seu comentário aqui, fala o que você achou, se você curtiu, traz um feedback. Curte aqui, segue a gente no Instagram, segue a gente aqui no YouTube. E temos o que mais de link aqui embaixo, Demetrios, aqui Nós na temos a descrição? planilha máxima do gestor de tráfego. Então, você quer deixar de ser um apertador de botão, ser estratégico, o primeiro ponto é você ter organização, você ter clareza dos dados para o cliente. Então, a gente montou uma planilha, um kit, na verdade, com Exato. várias, e a gente deixou aqui embaixo a descrição para você adquirir, a preço muito barato. Com certeza você vai conseguir extrair muito mais valor sobre isso. E caso você queira que eu e o Rodrigo toque seu tráfego, ajude aí, olhe a performance das suas campanhas, olhe o que seu time está fazendo, também tem um formulário aqui embaixo da descrição aqui no vídeo. Preenche lá que a gente entra em contato. Fechado? Show. É isso. Obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, valeu. Valeu, galera. Tchau, Até tchau. mais.